Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo dessa série e hoje eu falarei para vocês sobre os benefícios de Mindfulness. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer que eu tenho um caminho bem claro na minha cabeça que eu gostaria que você seguisse. Na verdade, o meu projeto, o meu webinário, ele tem esse objetivo de seguir esse passo a passo. Na verdade, introduzir você à prática de Mindfulness, mostrar os benefícios para que você esteja consciente de que você precisa meditar. Esse é o meu objetivo, na verdade, o meu desejo de convencer você que meditação traz benefícios incríveis para a sua saúde física e mental. O segundo passo é que a partir da meditação, da prática de mindfulness, você vai desenvolver a autoconsciência, que é estar consciente das suas alterações fisiológicas, consciente, né, do que acontece na sua fisiologia, da alteração, da reatividade, do seu engatilhamento em determinados momentos e como seu corpo e sua mente reagem a isso. O próximo passo é o autogerenciamento, ou seja, é a capacidade de você gerenciar o seu estado interno, as suas preferências, os seus recursos, para que você possa, então, responder livre da urgência de agir, ou seja, a partir da percepção da alteração da sua fisiologia, você poderia, então, de alguma forma, responder livre dessa urgência, ou seja, você responder da melhor maneira possível. E quando eu falo de autoconsciência e autogerenciamento, eu estou falando basicamente do surgimento de uma habilidade muito importante para que nós cultivemos como seres humanos, chamada inteligência emocional. A inteligência emocional vem sendo colocada hoje dentro do contexto científico como a habilidade mais importante que o ser humano deveria desenvolver. E ela é muito mais importante para o sucesso, para o bem-estar, que a inteligência cognitiva. Ok? Pessoas de hoje de grande sucesso, de grande resiliência e que descrevem que se sentem felizes, elas têm inteligência emocional muito superior à inteligência cognitiva, ok? Outro passo importante é a produção da motivação, ou seja, é sempre necessário que você tenha motivação para fazer o que você faz. E parece que essa motivação surge quando existe um alinhamento com os seus valores. Então, mindfulness é a chave para a produção da inteligência emocional, assim como de te conectar ou te alinhar com os seus valores. A partir daí, então, o meu objetivo é criar empatia, ou desenvolver empatia. Outra ferramenta muito importante para que você possa se conectar cada vez mais com o seu cliente e com pessoas ao redor de você. Se você é médico, empresário, advogado, qualquer profissão, você precisa de empatia, você precisa entender o que seu cliente, a pessoa que está te contratando, precisa. Eu, por exemplo, na minha prática médica, utilizo a empatia para entender realmente o que está por trás da queixa do meu paciente. E essa empatia, né, o desenvolvimento dessa habilidade me proporcionou poder escutar muito além das palavras que ele trazia para mim. Eu posso hoje, muitas vezes, quando eu estou alinhado, quando eu consigo me alinhar e estar concentrado na grande parte das minhas consultas, eu posso perceber o sofrimento que ele traz por trás daquela queixa. Então, eu consigo abranger meu paciente e prestar um serviço muito, muito melhor do que se eu não tivesse essa habilidade da empatia. Né? E meus clientes saem muito mais satisfeitos porque se sentem entendidos, saem conectados comigo. Isso é muito importante para qualquer profissão, ok? E o próximo passo é a liderança, ou seja, a partir do desenvolvimento da empatia, de todos esses passos, na verdade, autoconsciência, autogerenciamento, inteligência emocional, motivação, empatia, é possível então que nós possamos ser líderes extraordinários, segundo Daniel Goleman. Na verdade, toda essa escada permite que você seja um líder influenciador, que você influencie pessoas, que você esteja disposto a realmente produzir modificações profundas na vida dos seus colaboradores, sabendo que eles estão trabalhando alinhado com o propósito deles. E isso aumenta muito a produtividade, traz felicidade e melhora muito o clima organizacional. Agora vamos falar sobre basicamente os benefícios de mindfulness. No meu ver, o benefício mais importante, não mais importante, mas o que traria um alívio incrível para os sofrimentos que a população tem vivido, é o cultivo da resiliência. E a resiliência, basicamente, é a habilidade de se recuperar prontamente diante das adversidades. Ou seja, toda vez que você fracassar, porque você vai fracassar, ok? Como ser humano, você vai fracassar. E quando você fracassar, que você tem resiliência para que você se recupere prontamente e continue o seu caminho, ok? Diferente de você ficar ruminando, criticando
e ruminando, criticando e julgando os acontecimentos. Quando nós cultivamos resiliência, nós trazemos uma percepção muito mais experiencial para o que nós estamos vivendo do que o julgamento sobre o que aconteceu. E acontece que quando nós fazemos isso, mudamos essa percepção do experiencial para do julgamento para o experiencial, nós diminuímos a capacidade ou diminuímos a ativação em algumas áreas do nosso cérebro que aumentam o sofrimento, porque nós ficamos ruminando e sofremos. E eu gosto de dizer isso, areia movediça, chamar isso de areia movediça emocional. Ou seja, quanto mais você julga, mais você afunda na areia movediça, mais você sofre. Mindfulness também produz relaxamento, não como objetivo primário. O objetivo de Mindfulness não é relaxar, ok? Porque muitas das vezes nós saímos da prática mais chateado, às vezes, porque você enxerga a sua reatividade, você se dá conta de um comportamento, e aí você não relaxa, mas a longo prazo o relaxamento vai surgir, vai fazer parte do seu dia a dia, ele se estende ao seu dia como um benefício, ok? O Mindfulness também produz relacionamentos interpessoais melhores e mais gratificantes. Isso também tem a ver porque você começa a se gerenciar e você começa, através também da empatia, você começa a entender como você deve direcionar o seu discurso, o seu diálogo nos relacionamentos. Melhora também a habilidade de tomar decisão. Como eu falei ontem, no último vídeo, existe uma relação entre a amígdala e o pré-frontal, e a gente vai falar isso mais para frente. Quanto menos ativação da amígdala, maior a capacidade do seu pré-frontal de tomar as decisões conscientes. Ou seja, quanto mais você praticar, maior a sua habilidade de gerenciar a sua amígdala, ou seja, diminuir a atividade dela, para que você possa, então, tirar essa sabedoria das emoções e tomar decisões conscientes. Mas a parte de neurociência eu vou deixar um pouco mais para frente. Outro benefício importante é a desassociação mental, ou a visão de terceira pessoa, que é a capacidade de você incorporar a habilidade de reconhecer que você não é o seu pensamento ou suas emoções, e que você pode escolher como responder aos acontecimentos ou aos estímulos. Isso para mim funciona da seguinte maneira, e foi um benefício incrível que eu recebi do Mindfulness. Assim como eu comecei a praticar muito logo no começo, esse foi um dos primeiros benefícios que surgiu. Então eu tive muitos benefícios porque eu consegui diminuir meu sofrimento muito rápido, ter um pouco mais de clareza sobre o que estava acontecendo. Para mim funcionava da seguinte maneira: quando eu estava no momento de reatividade, de reatividade emocional, brigando com raiva, totalmente, quando eu virava a emoção tomava conta de mim, eu imaginava que eu estava num palco de teatro. Então eu imaginava que eu eram dois personagens, um observador e quem estava na reatividade emocional. E aí então eu descia do palco, me sentava na primeira fileira e me observava nesse momento de reatividade emocional. E quando isso acontecia, eu criava um espaço entre eu e a emoção. E eu percebia claramente que eu não era aquela emoção. Então eu começava a me indagar, será que cultivar esse comportamento de reatividade vai fazer bem para mim? Como serão minhas relações? Eu comecei a fazer pergunta. E aí, então eu entendi que essa habilidade é muito preciosa, porque te dá esse espaço entre o estímulo e a resposta. Ou seja, nesse espaço entre o estímulo e a resposta está a sua capacidade de escolher como você vai agir. E essa capacidade de agir te dá sabedoria. E essa sabedoria te produz liberdade, porque você para de ficar produzindo ligações com emoções muito pesadas. Então você tem liberdade para agir, não é condicionamento pela emoção, ok? Então essa desassociação mental, ela produz, na verdade, uma liberdade para você agir livre do impulso, ou seja, do condicionamento que a emoção ou a prisão emocional te proporciona. A gente pode entender isso de uma outra maneira, como se você fosse, o observador fosse o céu e os pensamentos, as emoções fossem nuvens que passam. Então você mantém o seu olhar fixo enquanto pensamentos e emoções passam, sem se associar a elas, ou seja, sem ser engatilhados por elas. Okay? O grande lance disso é que o cérebro não sabe resolver o problema emocional, porque as emoções foram feitas para serem sentidas e não racionalizadas. Então essa prática te permite, né, se desassociar. E aí você percebe essas emoções e não engatilha mais, não tem mais tanta reatividade. Diferente de você ruminar, criticar a sua experiência. A gente está falando em caminhar de uma experiência de julgamento, de crítica, de ruminação,
para uma experiência cada vez mais, uma percepção cada vez mais experiencial, não de julgar o que está acontecendo com uma mente racional, mas simplesmente estar atento ao que acontece. Isso é uma longa prática, e a prática vai permitir isso. Outra coisa, que essa reação, ou tentar solucionar os problemas emocionais, aumenta muito o nosso sofrimento. E muitas pessoas estão sofrendo por conta disso, por julgar as suas experiências e dizendo que é negativo, que é bom, é ruim, é isso, eu devo chegar naquele lugar, e se eu não chegar naquele lugar eu não sou bom o suficiente. Eu tenho visto muito isso. Muitas empresas desenvolvem um treinamento de melhoria ou de alta performance através de estimular objetivos ou targets, né, que não são saudáveis para muitas pessoas. E as pessoas se sentem altamente motivadas e estressadas. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão em treinamentos, né, desse tipo, treinamentos comportamentais, e elas estão em alto sofrimento porque existe alguém dizendo que elas devem chegar naquele nível e que elas não são boas o suficiente se elas não chegarem lá. Mas elas se sentem totalmente inadequadas e não se veem naquele lugar, ou seja, aquilo seria ir contra os seus próprios valores. Então, mindfulness talvez possa trazer um pouco de alinhamento com relação aos seus próprios valores. A meditação também cultiva o bem-estar através da prática diária, pois impacta positivamente a saúde física. Existem vias bidirecionais que informam o cérebro, o estado do corpo, e informam ao corpo o estado do cérebro. E parece que isso existe um grande benefício quando você pratica essa atividade física, o seu corpo está bem, isso influencia positivamente a sua saúde psicológica, a sua saúde mental. E também a prática de meditação impacta positivamente a saúde física. Maior criatividade. Por que maior criatividade? Quando você quando você sai do julgamento, sai dessa ruminação, desse processo mental, a gente chama de mente do macaco, que pula de pensamento em pensamento, famosos pensamentos obsessivos, ou mente e fazer, você está o tempo inteiro querendo realizar coisas, você não cria espaço para a criatividade. A criatividade surge naquele momento onde você pode observar o que está acontecendo, é o famoso ócio criativo, né? Então o Mindfulness proporciona esses momentos. Mindfulness também proporciona uma amplificação da espiritualidade. Deixo bem claro que Mindfulness, como eu apresento para vocês, é de uma forma laica, científica, um treinamento mental, não tem nada a ver com religião. Estou querendo dizer que, a partir desse local, desse treinamento, é possível que você esteja mais presente dentro da sua prática religiosa ou espiritual, qualquer que seja ela, ok? E outra coisa importante é que as modificações intencionais no nosso cérebro geram alta performance, ou seja, toda vez que nós percebemos a distração, como eu disse ontem, e reorientamos a nossa atenção ao pensamento, nós produzimos sinapses, ou seja, neuroplasticidade, que vai permitir que tenhamos o melhor aproveitamento do nosso cérebro. E isso vai produzindo alta performance, ou seja, nós temos cada vez mais um cérebro que vem sendo desenhado plástico, que vai se moldando às nossas tendências atuais. E cada vez mais, através do treinamento mental, nós vamos ajustando esse cérebro para corresponder às nossas necessidades. Então, o seu cérebro ele pode ser totalmente moldado a seu benefício, ok? Mindfulness também produz muita clareza do estado atual. Eu vejo muitas pessoas achando que estão em determinadas situações de vida, quando na verdade estão em situações totalmente diferentes. Mindfulness é como se fosse um GPS. E esse GPS, né, ele precisa te localizar. Quanto melhor a precisão do GPS, melhor é esse GPS. Só que se esse GPS te localiza algumas ruas para o lado, você talvez chegue no mesmo local. Talvez se demore mais ou dê mais algumas voltas. E Mindfulness é exatamente esse GPS preciso. Então, através da prática, você consegue se localizar onde você está na vida, inclusive em questões emocionais, o que você precisa fazer. Outra coisa importante é que o Mindfulness proporciona também clareza do estado desejado, onde você quer chegar na vida, porque o Mindfulness está altamente relacionado a nos conectarmos ou nos alinharmos com nossos valores. E aí nós deixamos de ir para qualquer lugar só porque nós queremos fugir de onde nós estamos. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão nesse local de muito sofrimento, né? E qualquer lugar é melhor do que estar aqui no sofrimento. Então você vai fazendo, mas eu te convido para que você possa se acalmar, respirar, perceber o que está acontecendo e então se escolher um lugar que tenha relação com os seus valores, para que seu estado desejado seja altamente relacionado aos seus valores mais importantes, ok?
Mindfulness também traz um pouco de clareza para que a gente possa realizar os nossos planos de ação, porque se você sabe onde você está e aonde você quer chegar, é muito fácil você chegar ali e sempre respeitando os seus valores. Mindfulness também diminui as distrações, ou seja, os fatores impeditivos que te impedem de realizar aquilo que você gostaria de fazer. Mindfulness aumenta ou maximiza seus fatores positivos como valores pessoais, inteligência emocional e até QI, porque ele te mostra, né, através da prática, você tem mais clareza para você perceber o que está acontecendo. E Mindfulness também produz, através de conexões de diferentes áreas neurológicas, a integração entre razão e emoção. O que acontece é isso, é a potencialização da sua função neuronal. Ou seja, você tem de novo um cérebro cada vez moldável e moldado nesse momento para te atender cada vez melhor no que você está fazendo. Mindfulness é um convite para a autorresponsabilidade. Eu falei ontem para você que o nosso cérebro está sendo moldado constantemente, se nós queremos ou não queremos, se nós estamos atentos ou não atentos, desculpa. E quanto mais atento, ou seja, quanto mais prática você tiver, quanto mais atento, mais a sua capacidade de se responsabilizar pelos esses circuitos neuronais, a neuroplasticidade está sendo realizada no seu corpo, no seu cérebro. E aí, de novo, mais uma vez, esse cérebro vem sendo moldado em seu próprio benefício. Mindfulness pode ajudar também na matriz de geração de crença, porque as meditações diárias rompem os hábitos através da mudança dos circuitos neuronais, ou seja, através do cultivo da atenção, você vai percebendo hábitos que são nocivos para você, ou seja, se você quer ter saúde, se você quer ser um atleta e você fuma, por exemplo, você sabe que o cigarro é um obstáculo para você. E talvez você ainda não consiga parar de fumar, mas Mindfulness te permite entrar em contato com o que está por trás, que te leva ao fumo, né? A fumar, esse hábito deletério para você. E então você começando a se ajustar aos seus valores. E então, lentamente, você vai se ajustando, se adequando, até que você possa realmente modificar ou superar esses padrões que são limitantes dentro de onde você quer chegar. Outra coisa é que Mindfulness ativa o estado de recurso, ou seja, meditações diárias, elas produzem uma alteração no seu estado do humor. E estudos mostram que quem medita é mais feliz, ou seja, tem felicidade sustentada, é mais feliz por mais tempo, ok? Outra coisa importante é que Mindfulness produz um alinhamento de novo com seus valores, fazendo que você possa ter agendas muito mais adequadas com o seu coração, ou seja, suas metas estão adequadas aos seus valores, muito diferente de alucinações cerebrocêntricas, ou seja, você simplesmente, por uma questão, você acha que você tem que atingir um determinado nível e somente a sua vida só vai ser boa a partir dali, não? E como é que você se sente a respeito disso? Então a gente vai começando a alinhar os nossos valores. Mindfulness também produz uma melhora na habilidade de manejar e produzir estresse, ou seja, se você tem capacidade de se perceber, estar atento, se desassociar, se gerenciar, ter consciência da sua fisiologia, você então tem a habilidade de diminuir e prevenir o estresse. Mindful, como resultado, nós temos então a mudança na forma de pensar e sentir como nós sentimos emoções. A gente tem mais chance de responder de forma adequada à situação, diferente de reagir. Então, a partir da prática de Mindfulness, nós podemos então responder livre da urgência de agir, ok? Também podemos ser amigos da nossa mente, nos tornarmos mais conscientes dos gatilhos daquilo que ainda são desafios para nós. Pensamentos, emoções corpóreas melhorando a forma de interagir com o mundo, ou seja, agir melhor, agir mais e reagir menos. Agir de novo, baseado nos meus valores ou naquilo que eu gostaria na comunicação adequada. E a prática de entrar em contato com a completude do nosso ser através da observação e auto-inquérito, ou seja, quando eu pratico, eu estou podendo olhar para dentro, fazer auto-coaching, auto-inquérito, e eu posso então olhar as minhas limitações, as minhas vicissitudes, as minhas virtudes, as minhas fraquezas, e eu posso olhar tudo aquilo e começo então a entender e gerenciar. Então, mindfulness não é negar, como algumas pessoas acham, é uma prática de alta performance que eu vou me chicotear para chegar onde eu vou. Não é. Mindfulness simplesmente é eu tomar consciência de quem eu sou e a partir daí fazendo ajustes para chegar onde eu quero. Mindfulness, então, produz essa
rede de gerenciamento, alteração, neuroplasticidade, produzindo realmente um cérebro que pode ser mudado. Os estudos dizem que até em 8 semanas você pode ter benefícios incríveis, né, através da prática de mindfulness. Eu ainda gostaria de dizer um pouquinho mais onde mindfulness é utilizado no mundo. A polícia americana hoje medita, e está escrito aqui, o lema da polícia americana é servir e proteger. Aqui está pausar e proteger, ou seja, como a prática de mindfulness vem trazendo benefícios para os policiais. Outra questão importante é curando os veteranos de guerra. Existe uma condição chamada transtorno do estresse pós-traumático, que é muito comum em pessoas que estiveram em situações de guerra, situações de assalto, de muita violência, de impacto emocional muito forte. Essas pessoas, elas voltam da guerra, no caso dos veteranos, altamente abusivas em drogas, sexo, pessoas de relacionamentos difíceis, pessoas altamente violentas. E mindfulness, então, vem se mostrando como uma forma de manejar essa condição. Okay? Também aqui nessa revista falando que a NBA hoje emprega os grandes times da NBA, do basquete profissional americano, onde existem os atletas mais bem pagos do mundo, eles usam mindfulness como treinamento mental. Nessa outra revista aqui a gente pode ver mindful eating, ou seja, mindfulness sendo utilizado como uma forma de tratar as compulsões alimentares, melhorando nossa relação com a comida. Outra coisa importante que esse homem do Congresso, né, esse congressista americano chamado Tim Ryan, ele tem o objetivo de criar políticas públicas para criar acesso fácil ao mindfulness, para que as pessoas possam ter acesso ao mindfulness. Porque hoje está claro que os benefícios de mindfulness são incontáveis, em todas as áreas da sua vida. Como eu disse ontem, na Universidade de Massachusetts, na Harvard Medical School, aquele programa mostrou que mindfulness é benéfico a pacientes com doenças crônicas. Crianças, hoje existem projetos, hoje sendo implementados em diferentes escolas, e as crianças são muito beneficiadas através da prática de mindfulness, melhorando não só relacionamento interpessoal, mas também como rendimento escolar. Só para que você saiba, eu tenho 2 projetos hoje na escola. Eu tenho uma escola do meu filho, onde eu ensino os professores para que eles apliquem nas crianças, e eu tenho também um treinamento na Secretaria Municipal de Manaus, onde eu tenho o objetivo de treinar esses professores, esse intento, para que eles possam cultivar essa prática e ensinar as crianças, para que a gente possa melhorar a educação no nosso país. Mindfulness nas empresas. Hoje as grandes empresas meditam, Itaú, Vivo, Sephora, Google, diferentes bancos de investimento no mundo investem tempo e local para meditação dentro do local de trabalho, para que esses clientes e seus funcionários, melhorem as relações interpessoais e melhorem o aproveitamento na empresa também. E mindfulness, que para mim é um dos grandes benefícios, promove a empatia ou a compaixão, ou seja, a capacidade de se preocupar genuinamente com o outro e agir para que você possa diminuir o sofrimento do outro. E aqui a gente vê algumas publicações de algumas revistas de peso falando sobre por que mindfulness é importante, mindfulness na era da complexidade, por que cultivar a calma durante o momento da pressão do trabalho é importante, mindfulness como prática de liderança, mindfulness como uma forma de mudar ou criar um mindset mais positivo. E ali a gente vê a escola de business de Nova York, de Manhattan, onde os CEOs que fazem a especialização, eles já saem com mindfulness dentro do currículo, ou seja, existe então essa preocupação em se produzir profissionais que sejam capazes de lidar com suas emoções. E a gente vê aqui, né, o Djokovic, um dos atletas do tênis, melhor colocado no ranking, ele medita diariamente. LeBron James, que é outro atleta do basquete americano, um dos atletas mais bem pagos do mundo, medita diariamente mindfulness. E o ciclismo, o time de ciclismo olímpico americano, também utilizam mindfulness como uma forma de treinamento mental. Ou seja, mindfulness hoje já está muito bem difundido no meio dos atletas de alta performance. E eu queria saber o que você está achando até agora. Se você acha legal, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. O que eu quero realmente é
desmistificar mindfulness e levar ele de forma acessível para que você possa se beneficiar dessa prática. Esse é o meu objetivo. E eu queria terminar lendo esse poema para você. Um poema que faz todo sentido, tem tudo a ver com mindfulness. Chamada Casa de Hóspedes. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos. Mesmo que seja uma multidão de dores que violentamente varrem sua casa e tiram seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta rindo. Agradeça quem vem, porque cada um foi enviado como guardião do além. Então é isso. Eu te espero no próximo vídeo.